Fala, pessoal abençoado do oitavo período, professor Rafael, para mais uma aula com vocês. Na última aula nós estávamos falando das causas excludentes da responsabilidade civil. Falamos do estado de necessidade, da legítima defesa, falamos do exercício regular do direito, o estrito cumprimento do dever legal. E agora faltou a gente abordar as demais causas excludentes e também abordar a cláusula de não indenizar, que pese não ser um evento, mas é uma expressão de vontade, é uma manifestação de vontade, onde as partes, mediante uma cláusula contratual, colocam cláusulas para impedir a responsabilidade civil, e a gente vai ver que isso é muito polêmico no nosso direito. Vamos começar falando do caso fortuito e força maior. Regra geral, pessoal, caso fortuito e força maior é um evento imprevisível e inevitável. Evento imprevisível e inevitável. Exemplo, coronavírus. O caso fortuito e força maior está sendo muito utilizado hoje em direito civil para você buscar a revisão de alguns contratos, redução de cláusulas de aluguel, por exemplo. Quando você firma um contrato de locação, como é que você ia imaginar que ia ter, por exemplo, um imóvel comercial? Como é que você imaginaria que teria o coronavírus e por conta disso você teria que fechar? Isso é um caso fortuito e força maior para o direito. Então, se o dano ocorreu em decorrência de um evento que não era previsível e, obviamente, não evitável, a consequência é que vai gerar a exclusão da responsabilidade civil. Então, aquele dano ocorreu por um evento que não tinha como você prever. Por exemplo, a redução do seu funcionamento ocorreu no evento que você não podia esperar. Como é que você esperar que o coronavírus ia chegar aqui no Brasil, ia ter o coronavírus, ia fechar tudo? Isso em outubro do ano passado. Então, era algo que nem se passava pela cabeça das pessoas. Então, vamos citar alguns exemplos. Daqui a pouquinho a gente vai falar das polêmicas em relação à conceituação. O motorista, ele do município de Anápolis, estava levando 2 servidores para Goiânia, por exemplo. E esse motorista sofreu um AVC. Ele perdeu o sentido, desmaiou. O veículo, ele saiu de pista na BR, bateu num carro e matou 2 pessoas. O que a gente consegue observar? O dano ocorreu de um evento inevitável. O dano ocorreu de um ato involuntário. A involuntariedade da conduta traz a inevitabilidade da ocorrência do dano. Então, neste caso, pode-se excluir a responsabilidade. Então, isso vai gerar a exclusão da responsabilidade. Não tem como você prever. O cidadão, ele faz um saque de uma quantia no caixa eletrônico, sacou o auxílio emergencial, R$600. Está andando na rua todo feliz, pensando o que vai gastar. Vira a esquina, é assaltado. Tem como você responsabilizar o banco? Neste caso, não tem jeito. É um caso fortuito de força maior, foge, extrapola dos deveres do banco. Então, neste caso, não tem o que se falar. Primeira polêmica que nós vamos encontrar, referente à conceituação de caso fortuito e força maior. Alguns autores entendem que caso fortuito e força maior são expressões sinônimas. Então, você pode se referir como caso fortuito ou como força maior, tratando do mesmo instituto. Então, são expressões sinônimas. Já alguns autores não entendem dessa forma. Por exemplo, a Maria Helena Diniz entende que não, que são institutos diferentes. O que ela traz de conceituação, que é interessante a conceituação dela? Olha, ela faz mais ou menos assim, olha, na força maior, você conhece o motivo ou a causa que dá origem ao acontecimento. Você sabe, você conhece o motivo, pois é um fato da natureza. Então, por exemplo, um raio que provocou incêndio, uma inundação, choveu demais aqui em Anápolis, igual aconteceu recentemente, inundou e danificou vários produtos.
né? Ou fecha as ruas e impede a entrega de uma mercadoria que está prometida e essa mercadoria perde. Ou aonde tem um terremoto que vai gerar grandes prejuízos. Isso aí é força maior. A origem você conhece. Então é a chuva, é o incêndio, é o raio, é o terremoto, ok? Para Maria Helena Diniz, já no caso fortuito, o acidente que acarreta o dano advém de uma causa desconhecida. Você não sabe a origem. Força maior, você tem origem. Caso fortuito, você não sabe a origem. Então, por exemplo, um cabo aéreo, um cabo elétrico aéreo que se rompe e cai sobre os fios telefônicos e gera um incêndio. Aí explode uma caldeira da usina e provoca a morte. Como é que você vai precisar? Tá vendo algumas diferenciações? E é importante a gente trazer essas diferenciações, porque já tem muita polêmica desde o início com isso. Já tem polêmicas em relação justamente a essa conceituação. Vou falar para vocês, alguns entendem que são expressões sinônimas, outras não. Então, neste caso, como a Mariana Dias falou, não tem como você, no caso fortuito e força maior, elas não seriam expressões sinônimas. Tem relação? Tem relação, mas não serão expressões sinônimas. Na força maior, conhece-se o motivo. No caso fortuito, não se conhece o motivo. Então, vai ter essas diferenciações e isso é importante. Alguns autores não, entendem que é tudo igual. Existe um doutrinador muito famoso no direito civil, um doutrinador muito contemporâneo, é o Álvaro Vilaça Azevedo. Ele traz uma conceituação muito, muito interessante também. Ele fala que caso fortuito é um acontecimento que vem da natureza, sem qualquer intervenção da vontade humana. Então, por exemplo, chuva. Certo? Chuva. Já a força maior é um fato do terceiro, é uma atuação humana que impossibilita o cumprimento integral da obrigação. Então, aqui ele vai fazer uma diferenciação importante. Ele vai trazer, primeiro, que caso fortuito são todos acontecimentos da natureza e força maior do homem. Ok? Então, por exemplo, na conceituação dele, tem uma grande tempestade que alaga uma BR. Alagou a BR, quebrou a BR, tinha um caminhão com os produtos que tinha data específica para ser entregue e não é entregue. Para o Álvaro Vilaça Azevedo, isso é caso fortuito. Agora, esse caminhão está andando, esse caminhão está indo pela BR e tem um acampamento, um MST fecha a rua, enche de pneu, bota fogo, começa a ameaçar todo mundo, o caminhão para, estraga. Você percebe? Para o Álvaro Vilaça, o primeiro caso da natureza é caso fortuito. E o segundo caso, a atuação do homem, é força maior. Então, para ele, caso fortuito é o acontecimento da natureza e força maior é o acontecimento do homem, a atuação do homem. Perfeito? Então, é uma diferenciação importante que a gente tem que analisar. E o que eles levam muito em consideração? Essa questão do caso fortuito ou força maior, primeiro, caso fortuito ou força maior, eles atacam o nexo causal, ok? Eles atacam o nexo causal. E o que eles alegam? E nos casos onde há os casos de responsabilidade civil objetiva, a gente vai falar na próxima aula o que é a diferença de objetivo e subjetivo. Um tem culpa, outro não. Porque existem algumas atividades que são exercidas que existe um risco na atividade. Então, nós temos, por exemplo, aquele caso do risco-proveito. O que é um risco-proveito? É quando o indivíduo ele vai exercer uma atividade econômica com o intuito de obter o lucro, né? Então, ele explora aquilo ali como a sua atividade econômica, visando lucro, visando vantagem. Só que, em decorrência do exercício dessa sua atividade econômica, se a coletividade vier a suportar um dano por conta disso,
o indivíduo vai responder objetivamente pelos danos causados à coletividade. Ou seja, mesmo que não haja culpa, ele vai responder. Por quê? Porque ele exerce uma atividade econômica e dessa atividade econômica existe um risco. É um risco proveito. Também nós temos o chamado risco criado. O que é o risco criado? Olha, o cidadão vai exercer uma atividade independente de ser com finalidade econômica ou não. Risco proveito, como já diz proveito, sim, ele busca lucro. Aqui não. Independente de ter lucro ou não, com o exercício dessa atividade, se criar um risco que pode colocar a coletividade exposta a esse risco, ele também vai ser responsabilizado pelos danos causados. Então, o que a gente pode concluir com isso aqui? O risco criado é muito mais amplo que o risco proveito. Por quê? No risco proveito, tem que ter lucro. O risco criado, não. Independente de ter lucro ou não, nós temos a questão do risco. Tá? Então, risco é uma probabilidade de dano. Pode acontecer um determinado dano. A responsabilidade objetiva, fundada no risco, ou seja, aquela responsabilidade que não prova dolo ou culpa, fundada no risco, ou seja, dessa probabilidade de dano, ela vai admitir todas as excludentes do nexo de causalidade. Então, legítima defesa, estado de necessidade, ok? Todos aqueles que a gente está falando. Só vai afastar das excludentes quando estivermos diante de uma responsabilidade objetiva fundada no risco e esse risco for integral. A gente vai falar mais sobre isso. Se a responsabilidade ela é fundada no risco integral, pelo simples fato de um indivíduo exercer uma atividade e essa atividade causar um dano à coletividade, haverá responsabilidade, independente da presença de qualquer excludente do nexo de causalidade. Não interessa se o dano veio de um fato exclusivo da vítima, se o dano veio de um fato de terceiros, caso fortuito, não faz diferença, ok? Então, se for risco integral, gera responsabilidade. Então, por exemplo, se uma determinada empresa faz um contrato com uma empresa que loca gerador, então ele faz um contrato de um gerador com o dono de uma boate, ok? A empresa celebra um contrato de locação de gerador com o dono de uma boate. Nada impede que ele se responsabilize pela entrega da máquina no dia que foi acordado, mesmo na situação que tiver um fato imprevisto ou inevitável, que naturalmente tiraria sua obrigação. Por exemplo, no dia do evento, houve um incêndio na fábrica e todos os geradores pegou fogo, tudo pegou fogo. No primeiro momento, isso poderia eximir a responsabilidade. Porém, neste caso, assumirá o dever de indenizar o contratante. Se o gerador que foi locado tiver sido destruído pelo fogo antes da efetiva entrega. Então, neste caso, a empresa que ia alugar os geradores pegou fogo e o gerador que seria locado está no meio disso aqui, ele vai também ser responsabilizado. Esse consentimento do risco, para ser eficaz, deve constar em uma cláusula expressa no contrato, esse é o posicionamento de alguns doutrinadores. O que é importante nós entendermos isso aqui, gente? Existe o caso fortuito interno e o caso fortuito externo. Caso fortuito interno é aquele risco interno ao exercício daquela atividade. Não tem como você prever aquilo ali. Não tem como você evitar aquilo ali. Se o indivíduo tem como prever, não evita
e causa dano, ele não poderá alegar caso fortuito ou força maior como forma de excluir sua responsabilidade. Então, por exemplo, o que seria um caso fortuito interno? São aquelas situações que tem, sim, que responsabilizar. É o risco inerente à atividade que ele gera. Esse risco interno está inerente à atividade que ele vai estar exercendo. Por exemplo, você está dentro de um banco, no caixa eletrônico, e você faz um saque. Lá dentro da agência, você é roubado. É um risco inerente ao estabelecimento bancário. Ele vai ter que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. Olha, um banco que eu fui vítima de uma fraude, por exemplo, e eles abriram conta corrente com documentação falsa pegou empréstimo no meu nome, e isso é um risco inerente à atividade profissional. Então, neste caso, tem que responsabilizar. Tem que se responsabilizar. Então, esse fortuito interno, todo fortuito interno, gera o dever de responsabilizar. Fortuito interno gera dever de responsabilizar. E o externo gera? Não. Então, se o risco a qual o indivíduo expõe a coletividade é um risco externo ao exercício da sua atividade, é um risco que não tinha como prever, se ele não tem como prever, e por consequência, se ele não tem como prever, ele não pode evitar. Então, diante de um fortuito externo, posso me eximir de responsabilizar. Então, diante de um fortuito interno, eu não posso alegar caso fortuito ou força maior, que mesmo que alegar, eu vou ter que responsabilizar. Agora, se eu alegar caso fortuito externo, eu posso usar o caso fortuito ou força maior como forma de excluir a minha responsabilidade. Então, interno não pode excluir, externo pode excluir. Vamos dar alguns exemplos. Assalto que aconteceu em caixa eletrônica, dentro da agência bancária. Olha, o cara estava lá no horário de expediente, sacou o dinheirinho dele, lá dentro o cara pegou o dinheiro e saiu correndo dele. Gente, lá dentro é um caso fortuito interno, é um fortuito interno. Ali mexe com dinheiro. O banco pode saber que aquilo ali pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Mexe com dinheiro ali dentro. Vai acontecer. Vai acontecer. Agora, perfeito. Vamos pegar a seguinte situação. Agora não. Eu entro dentro de uma cafeteria. Sento na cafeteria para fazer um negócio. Chega outra pessoa, está lá do meu lado, sentou, ele me entrega uma maleta lá com R$1 milhão. Alguém vê, pega essa maleta e foge. Você acha que a cafeteria vai ser responsabilizada? Isso é um fortuito externo. A segurança do dinheiro de R$1 milhão ali dentro é de responsabilidade da cafeteria? Claro que não, pessoal. Claro que não. Então, neste caso, da cafeteria, exclui, porque é um fortuito externo. Agora, dentro da agência bancária, não. Ah, mas é R$1 milhão, mas não tem dinheiro lá dentro? Se tem R$1 milhão, a pessoa pode levar R$1 milhão. Ok? Outra questão interessante que pode se questionar. Tá, o assalto lá dentro é o interno. E o assalto dentro do estacionamento do próprio banco? Tem banco que tem estacionamento para os seus clientes. E lá dentro? Também gera, pessoal, perfeitamente. A instituição bancária tem o dever de segurança em relação ao público em geral. Tem dever de responsabilizar. Olha, mas o banco contratou uma empresa terceirizada para fazer segurança. Mesmo assim, mesmo o banco demonstrando que contratou uma empresa de segurança para fazer segurança no estacionamento, essa contratação não desobriga a instituição bancária do dever de segurança em relação aos seus clientes e usuários. E nem mesmo vai transferir responsabilidade para a empresa de segurança. De jeito nenhum. Elas vão responder solidariamente. As duas respondem por isso. Tá? Então, um roubo, por exemplo, a mão armada dentro do estacionamento do banco, que o estacionamento serve para quê? Oferecer espaço e segurança aos usuários, não cabe alegação de caso fortuito ou força maior para desconstituir a
a responsabilidade civil do banco, ok? Que o mantém. Perfeito? Então, por exemplo, assalto dentro do banco, dentro do estacionamento do banco, aí sim. Agora, moçada, assalto na rua. O cara saiu do banco, virou esquina, tem responsabilidade? Claro que não. Aí é um fortuito externo. Já imaginou se o banco tivesse o dever de resguardar todo mundo que está com dinheiro até chegar na casa deles? É algo inapensável. Dentro do ônibus, foi roubado, o banco tinha que responsabilizar. Não tem o que se falar. Então, na rua, é um fortuito externo. Agora, no estacionamento, dentro do banco, fortuito interno. Outro exemplo, a gente acabar o fortuito interno é as fraudes. Abertura de conta com documento falso, aí pega empréstimo, ok? O banco é responsabilizado. Faz parte do risco inerente à sua atividade comercial. Então, ele é totalmente responsável, ok? Exemplos de fortuito externo. A gente falou. O assalto dentro da cafeteria, na rua, ok? Então, por exemplo, na rua, olha, não houve falha de segurança dentro da agência bancária, ok? O caixa eletrônico lá, a mulher sacou dinheiro, virou as costas, saiu contando na frente de todo mundo. O que o banco tem a ver com isso? Nada. O roubo ou o furto aconteceu em via pública, né? Então, em rua pública, quem é responsável é mais o Estado que a instituição financeira. O banco não tem o dever de garantir a segurança do cidadão e evitar a atuação de criminoso. Não existe isso, ok? Então, mas existe um risco inerente à atividade exercida pelo banco? Claro, mas não torna responsável pelo assalto, tá? Sofrido pela altura fora das suas dependências, de maneira alguma. Outro caso de fortuito externo. Você vai deixar o seu carro, você vai num restaurante, você deixa seu carro no valet, da empresa terceirizada, e esse cara some com o seu carro. Claro que você, como você tem um vínculo com um restaurante, claro, neste caso, o restaurante vai te ressarcir. Agora, em relação à seguradora, por exemplo, você chama a seguradora, paga. A seguradora quer cobrar de alguém. A seguradora não pode cobrar do restaurante. A seguradora vai cobrar de quem? Da empresa de valet, da empresa de estacionamento. Porque não é risco inerente ao estabelecimento. Agora, se você está lá dentro, come e passa mal, é risco do restaurante. Mas eu comprei a carne fora e tem culpa do açougue. Não. Aí a carne que a pessoa passa mal é um fortuito interno. Aí ele responde. Ok? Tranquilo? Uma outra questão bem polêmica, que tem algumas divergências para entender isso aí. Estacionamento de veículo. Esses estacionamentos pagos. Você sofre um roubo à mão armada. O estacionamento é responsável ou não? A grande maioria entende que não, e eu concordo, porque o fortuito externo não está inerente à responsabilidade do estacionamento. Agora, se você deixa lá e eles batem e arranham o seu carro, aí é um fortuito interno. Faz parte do risco da sua atividade. Vários carros podem encostar, pode bater, aí eles vão ser responsabilizados. Perfeito? Tranquilo? Em relação a isso? Próximo excludente que nós temos. Fortuito já falamos de fortuito em causa força maior. Culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Caso a vítima atue como responsável por aquele dano, vai se eximir total a responsabilidade do agente. Por quê? Porque o dano decorreu de uma conduta exclusiva da vítima. Tá? Então, aqui você vai tirar a responsabilidade civil. Vamos trazer alguns exemplos sobre isso. Você está andando de carro a 40 por hora, obedecendo totalmente todas as normas de trânsito inerente à velocidade. A pessoa quer se matar e pula na frente do seu carro. Pergunta, tem como você ser responsabilizado por isso? Claro que não. Culpa exclusiva da vítima.
Acontece muito no Rio de Janeiro, lá naquelas linhas férreas de passagem. Tem um monte de obstáculo, né, que não pode atravessar em cima da linha do trem. Aí o que o pessoal vai lá e faz? Pula todos os obstáculos que proíbe, pula as telas, pula tudo e quer atravessar onde? Na linha do trem. Aí o caboclo está atravessando bem depois de uma curva, onde não tem como o maquinista fazer nada, nem ver. Aí o cara vai lá e morre lá. Como que o familiar... Aí o familiar quer entrar com a ação contra a concessionária. Ah, ela foi culpada pela morte do meu parente. Gente, isso é culpa exclusiva da vítima. A concessionária, lá no Rio Concessionária, né? A empresa tomou todas as precauções que ela podia tomar. Colocou placa, colocou tela, colocou portão, colocou tudo que podia. Tá? Tomou todas as precauções necessárias. Só que a vítima não respeitou. Então a culpa é da vítima. Você entende? A culpa é da vítima. A mesma coisa quando o caboclo está em cima do trem e vem a óbito. Quem foi o causador? Foi ele. Entendeu? Então isso, como quem deu causa ao evento danoso foi a própria vítima, afasta-se a responsabilidade. Uma observação que vocês têm que ter muito claro, eu queria que vocês anotassem isso, quem está anotando o material de vocês. Somente se houver atuação exclusiva da vítima, haverá a quebra do nexo causal e, por consequência, o não dever de responsabilizar. Então, somente com a atuação exclusiva da vítima, quebra o nexo e quebra a responsabilidade. Porque se tiver atuação concorrente, tanto do causador quanto da vítima, aí é culpa concorrente. Aí ele fica responsabilizado. Obviamente que vai mudar essa responsabilização, vai mudar valores de indenização, porque houve culpa concorrente. Então, o que seria exemplo de culpa concorrente? Eu furei o sinal vermelho. Só que o cara estava na via aqui, que é 80, 60, e estava dos 120 por hora. E eu furei o sinal vermelho. Eu tive culpa. Mas ele também teve culpa porque ele estava em excesso de velocidade. Tá vendo que os dois tiveram culpa? Então, pessoal, de novo, só com a atuação exclusiva da vítima que exclui o dever de responsabilizar. Somente com a atuação exclusiva da vítima que exclui o dever de indenizar. Perfeito? Tranquilo? O fato de terceiro ia trabalhar com vocês hoje, mas vamos deixar para a nossa próxima aula, porque tem muita coisa para a gente falar sobre ele. Então a gente vai para em culpa exclusiva da vítima. Vai faltar para a próxima aula fato de terceiros e cláusula de não indenizar, que isso aqui é extremamente polêmico, isso aqui vai dar muita divergência ainda. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a audiência de vocês. Estou aqui para tirar qualquer dúvida que porventura possam aparecer. Um forte abraço e que Deus nos abençoe.